A história se passa dentro de um jogo chamado The New Gate, que é o próximo passo da tecnologia e realidade, um lugar incrível que permite aos jogadores aproveitarem um gigantesco mundo como se fosse real, escolhendo entre raças como humano, elfo, dragão, fada, anão ou lorde. Os jogadores podem se juntar amigos em uma aventura onde podem derrotar criaturas poderosas, acumular fortunas infinitas através do comércio ou apenas se tornar um ferreiro e criar armas lendárias. Seja o que for, tudo que você pode imaginar está ao seu alcance nesse jogo, e é classificado como um RPG perfeito. No entanto, apesar desse jogo ser um sucesso, The New Gate se tornou alguma coisa muito perigosa, e desde então é impossível sair dele. E morrer dentro desse jogo também significa morrer de verdade no mundo real. O protagonista Shin, o jogador mais poderoso e profissional desse RPG, conseguiu garantir a sua sobrevivência graças à sua incrível experiência, tudo na esperança de um dia terminar esse jogo mortal. Ele está sempre acompanhado com seu grupo de 3 outros aventureiros. O garoto explora todos os cantos desse mundo virtual e enfrenta chefões cada vez mais perigosos. Ele está determinado a salvar as vidas dos humanos presos nesse lugar. Mas durante um desses dias de aventura, o protagonista encontrou o guardião do portal, e mesmo após cortar as asas da criatura, ele se recuperava rapidamente, e focado em impedir essa regeneração, o garoto utiliza seu ataque perfurante para destroçar seu oponente, ganhando espaço para aplicar vários golpes que quase garantiram a vitória. Mas o guardião continua se curando. Logo, o protagonista usa a dança da lâmina da lua para transformar sua espada em uma fonte de poder incomparável. Então ele acerta a criatura uma última vez e derrota o chefe final. E com essa vitória, o garoto Shin conquistou os títulos de Quebrador de Limites, Conquistador e Libertador. E após ter a chance de sair do jogo, ele dá uma olhada em sua lista de amigos. Ele viu que todos estavam finalmente saindo, um por um. Ele até esperou até que ele fosse o último a deslugar, mas no momento em que ele estava prestes a sair, um portal se abriu diante dele, lançando o garoto em um lugar desconhecido. E depois de tocar e sentir com suas próprias mãos as coisas ao redor, ele percebeu que esse lugar parecia muito real para ainda ser um mundo virtual. E analisando seus atributos, ele descobriu que todos eles estavam acima de 2000, embora o limite do jogo sempre fosse 999. Mesmo assim, ele mal podia esperar para ir embora. Só que tem um problema: o botão de sair não tá mais aparecendo no menu do jogo, e preocupado com seus amigos, ele diz que precisa voltar, mas o garoto percebeu que nem sequer tinha uma conexão com a internet. Então esse lugar aqui deve ser realmente o mundo real. Nessa situação, o garoto teve um pequeno surto de raiva, mas rapidamente fica posturado para resolver a situação mais calmo. O primeiro passo do garoto Shin foi usar seu item que o levava ao local onde sua base estava localizada, e seguindo o caminho indicado pelo pássaro mágico, ele encontrou as muralhas de uma casa que nunca tinha visto antes. Mesmo assim, ele conseguiu encontrar sua casa, e ao mesmo tempo, uma garota elfa estava em apuros, já que alguns vagabundos estavam atrás dela e de sua mestra para conseguirem informações secretas. Eles levaram a garota elfa embora, mas de repente um javali gigante surgiu da floresta e fez os homens fugirem desesperados. Quando a criatura estava prestes a acabar com a elfa, o protagonista matou a criatura e percebeu que era capaz de controlar a intensidade dos feitiços que queria usar. Aparentemente, o peso de um ataque físico retorna para ele, e mais tarde a garota elfa agradeceu por tê-la salvado e se apresentou como Tiera, que aqueles homens haviam capturado para irem atrás de sua mestra. Ela diz que Shiene é o nome da sua mentora. Nisso, o protagonista se lembra dessa linda mulher elfa de cabelos prateados, que era uma das personagens de suporte do seu antigo grupo no jogo. E depois de pensar sobre a sua base chamada Santuário da Lua ainda estar nesse novo mundo, ele pergunta onde a elfa Shiene poderia estar, mas a garota Tiera não está disposta a revelar a localização da sua mestra tão facilmente. Afinal de contas, ela mal conhece o rapaz à sua frente. No entanto, como ela é responsável por cuidar da loja e entregar as mensagens à sua mestra, ela permite que Shin entregue pelo menos uma mensagem para Shiene, e cada uma delas vai custar 1000 joias. Porém, o protagonista não faz ideia do que seja isso daí que ela tá usando como dinheiro, e só tem moedas raríssimas na mão. A garota elfa então pergunta se ele pegou essas moedas de algum baú de itens, pois apenas alguns membros da realeza e anciões são capazes de usar esse tipo de baú. Além disso, as moedas de ouro sagradas têm o poder de invocar feitiços, o que torna elas com um valor próximo de 100 milhões de joias. Nosso protagonista então se lembra que dentro do jogo, uma moeda de ouro sagrada é quase como se fosse troco de pinga, já que todo mundo tinha. E curiosa, ela pergunta quem diabos é esse moleque aqui na frente dela, e ele responde que é apenas um simples aventureiro. E de acordo com as estatísticas dele, ele é de uma raça chamada Humano Superior. Tiera responde que os humanos superiores estavam extintos, e que restaram apenas os humanos comuns. E segundo o que ela ficou sabendo, existiam apenas 6 humanos superiores, que acabaram desaparecidos desde o grande dia da queda, que foi há mais de 500 anos. Esse foi um evento histórico que causou o desaparecimento em massa de inúmeras pessoas. Naquele momento, Shin se lembra de que após derrotar o guardião do portal, os nomes em sua lista de jogadores haviam desaparecido. E se um número tão grande desapareceu, trata-se de algo ainda maior. E juntando as peças, o protagonista descobre que esse mundo é realmente aquele mundo do jogo. Mas após se passarem 500 anos, o garoto Shin oferece uma moeda de ouro sagrada para a garota, como um sinal de amizade, e a elfa fica admirando o belo desenho da moeda que tanto desejava desde jovem.
Enquanto isso, o garoto Shin fica analisando a aparência do cabelo élfico da garota, e ao mesmo tempo, a garota comenta que essa moeda poderia ser muito útil para os elfos, já que essa raça usa muita magia. Tiera então descobre que a sua mestra mudou sua aparência com magia de ilusão. Tudo isso porque os elfos de cabelo preto são símbolos de má sorte, e essa cor de cabelo é famosa por atrair tragédias. Ela não sabia que estava sobre esse feitiço até o protagonista falar, e uma prova que o cabelo preto dá azar são os homens que atacaram ela momentos antes. E justamente por causa dessa simples cor de cabelo diferente, Tiera foi expulsa de sua vila, até que Xiene a resgatou, e em seguida, ela colocou uma barreira mágica ao redor da loja, fazendo com que Tiera vivesse em segurança pelos últimos 100 anos. E quando Shin pergunta pra ela sobre mais detalhes, ele descobre que antes dessa maldição, o cabelo dessa garota era prateado. Ela até se lembra de ter ouvido falar de um feitiço chamado Tom Amaldiçoado, mas felizmente para essa garota elfa, o protagonista revela que tem a habilidade de purificação, mas embora o feitiço tenha funcionado, nada mudou na aparência da garota, exceto por uma pequena mecha de cabelo. A garota elfa tinha cabelos prateados no passado, e depois de se deparar com uma pequena parte de seu cabelo original que não via há tantos anos, ela fica extremamente feliz, sem falar que aquela maldição atraía má sorte. Em seguida, Shin chama a garota elfa para atravessar a barreira mágica e promete protegê-la de qualquer perigo. Assim, ela finalmente consegue ultrapassar esse limite e caminha livremente pela floresta até alcançar uma bela vista de um campo. Ela chora diante da beleza do céu azul e de volta à base do Santuário da Lua, Shin avisa que vai visitar a cidade próxima em busca de seus companheiros perdidos, já que a cidade vizinha é um reino grande, com até membros da realeza. Tiera entrega uma carta de recomendação que vai permitir a ele evitar a fila de verificação, e antes da saída do protagonista, a elfa promete avisá-lo quando a sua mestra, Xiene, voltar. E depois de passar pela entrada da cidade, ele percebe que essa carta é realmente muito útil. E caminhando pelas ruas do reino, com um cara que conheceu no caminho, ele é levado até a Guilda dos Aventureiros, um excelente lugar para obter informações. Lá dentro, ele pede para se registrar como aventureiro, e a recepcionista pede que ele suba as escadas e vire à esquerda, até chegar em um balcão. O garoto faz isso e encontra uma recepcionista muito parecida com a outra. Ele descobre que a garota no andar de baixo é a irmã gêmea mais velha dessa aqui, e o seu nome é Celica, e a garota no andar de baixo é chamada de Cílica, e informa para Shin que ele deve pagar a taxa inicial para preencher a papelada. E infelizmente o cartão da guilda só vai ficar pronto amanhã. Então, o garoto aproveita o tempo para analisar o ambiente e percebe que tem muitas armas de ferro e cobre na guilda. Então ele conta que a qualidade dos itens do jogo eram muito melhores no passado. Nesse momento, Celica chega para servir o prato que o jovem aventureiro havia pedido, mas enquanto ele colocava comida em sua boca, ele conta que é muito difícil comer com alguém encarando ele. No entanto, a garota estava aqui para verificar se a carta de recomendação do Santuário da Lua era realmente verdadeira. O rapaz diz que não se importa de passar por mais uma verificação, mas ele adoraria terminar de comer antes de fazer isso. Só que na verdade ele não tá querendo dar de cara com o mestre da guilda, pensando que ele é um cara barra pesada. Porém, o protagonista não está com sorte, já que o mestre da guilda já estava de olho nele faz tempo, e dentro de um lugar mais privado, ele se apresentou como proprietário da guilda. E já foi direto ao ponto. Ele pediu para Shin mostrar a sua carta de recomendação, pois é necessário verificar se ela não é falsificada. O chefe então colocou uma carta verdadeira ao lado da carta do garoto, e com isso, ele confirmou que a carta não era falsa. O rapaz então diz que foi Tiera que entregou essa carta para ele, e o mestre da guilda então explicou algumas instruções que a garota elfa deveria ter dado para ele. Com essa carta, seria possível entrar em qualquer país sem passar por uma verificação, e ele também é aceito em todas as guildas. E no caso desse reino, permite até marcar um encontro com o próprio rei. Ter um item tão valioso em mãos leva muitos a roubá-lo, ou até mesmo matar para alcançar seus objetivos, e por isso, Shin deve garantir ao mestre que ele pode sim proteger essa carta. Caso contrário, é melhor ele destruí-la, antes que alguém acabe roubando. Mas o rapaz promete cuidar desse presente dado por Tiera, para honrar o nome da garota elfa. O chefe se levanta para cumprimentar o rapaz, depositando grandes expectativas nele como aventureiro de futuro. Mas antes de sair, o garoto precisa testar suas habilidades aqui mesmo, e no fim do dia, o rapaz está exausto de toda a correria, então ele planeja subir de nível assim que receber o cartão de aventureiro. No dia seguinte, ele acorda na pousada onde passou a noite, então ele percebe que mais uma vez acordou nesse mundo maluco. Quando ele volta para a guilda, ele agradece a Celica pela recomendação de trabalho, e a garota percebe as suas roupas novas. Ele diz que com elas, ele se sente muito mais livre para se movimentar, embora ele saiba muito bem que um aventureiro de nível baixo não deveria andar com aquelas roupas chamativas. A recepcionista então entrega o cartão de aventureiro e avisa que existem 9 níveis de aventureiro, de nível S até o nível G. Completar missões concede pontos para subir de nível, e os aventureiros podem aceitar missões de até 2 níveis acima do seu. Em seguida, o rapaz conta que vai fazer uma missão
expedição para coletar uma planta especial, um ingrediente famoso para poções, que depende muito da qualidade das folhas. Enquanto o garoto se afasta, a recepcionista observa que ele não parece ser muito forte, mesmo que o chefe da guilda tenha reconhecido ele por sua habilidade. E algum tempo depois, o garoto Shin está procurando pela planta. Ele passou simplesmente 3 horas observando a grama, mas então, de repente, uma criatura aparece se movendo em seu radar, que tem a capacidade de mostrar inimigos com intenções malignas. E em busca da criatura, ele avistou um monstro chamado Jack Caveira, que tem um nível altíssimo de 359, e ao ver uma carruagem destruída nas proximidades, o rapaz percebeu que o movimento estranho da criatura é porque ela acabou de lutar. E se lembrando dos aventureiros da guilda comentando sobre um Jack Caveira que fez várias vítimas na região, o protagonista decidiu acabar com o monstro de uma vez por todas. Mas a força e velocidade do oponente mostravam que não seria um desafio fácil, e ainda mais inacreditável é que a criatura é um morto-vivo, mas por algum motivo está usando uma espada do elemento luz, algo que Shin nunca havia visto antes. E ao atacar novamente, o garoto não conseguiu aplicar um dano efetivo no inimigo, e sua espada não vai aguentar mais golpes. Portanto, ele usa um feitiço para desbloquear uma parte do seu poder original, e então avançar contra o esqueleto e destruir o seu coração. Mas então o garoto percebe que a espada do esqueleto gigante acabou voando para longe, e ele não conseguiu pegá-la, mas pelo menos havia uma gema preciosa em sua mão. Shin começa a acreditar que aquilo era real, e esse mundo é muito mais divertido do que ele imaginava. Enquanto isso, a espada do esqueleto fica girando no ar, até acertar a janela de uma princesa chamada Rione. E dando uma olhadinha na espada mais de perto, os soldados estão se perguntando o que fazer com ela. Então a princesa pede que eles tragam até aqui um avaliador sagrado para descobrir a composição da arma e também achar quem jogou ela no castelo. E pensativa, a princesa Rione tem certeza de que essa espada pertence a alguém muito poderoso e também interessante. E voltando para a cidade, nosso protagonista acaba vendo alguns aventureiros gravemente feridos e pergunta a um soldado o que aconteceu. O homem explica que todos eles foram vítimas de um esqueleto gigante na floresta do norte e apenas 4 dos 12 homens sobreviveram. Shin então se lembra dos cadáveres que ele acabou achando naquele local. Além disso, o homem menciona uma espada vista voando pela floresta até colidir com o castelo. Então ele pergunta para o garoto se ele sabe sobre alguma coisa, mas Shin finge não saber de nada e o homem informa que os soldados estão investigando o caso e pede informações caso o protagonista descubra algo. E de volta à guilda, Shin se apresenta para Celica para registrar um relatório sobre a ameaça do esqueleto. Antes, o chefe da guilda tinha dado uma tarefa de extermínio para caçar esse monstro, e o garoto simplesmente aparece aqui com a pedra preciosa que ele coletou do esqueleto, após derrotá-lo. E a recepcionista fica impressionada e não consegue acreditar que esse cara aqui, sozinho, tenha conseguido derrotar um monstro tão bizarro. E apesar de pedir para a garota se acalmar, o rapaz acaba gostando desse jeitinho animado dela. Nesse momento, uma mulher chamada Elsie se aproxima da conversa. A recepcionista Celica conta para sua colega que esse cara aqui derrotou o Jack Caveira, mas Shin responde que ele não pode provar, já que ele não trouxe o equipamento da criatura, dizendo que o equipamento não era tão especial assim. Elsie pensa que o equipamento do Jack só poderia ser obtido por alguém de nível B ou com uma pequena fortuna. Então, ver um garoto aventureiro novato dizer que derrotou o Jack Caveira é realmente muito estranho. De qualquer jeito, eles decidem examinar a pedra preciosa para ver se ela contém a magia do esqueleto. E segundo Elsie, esse tipo de criatura costuma aparecer quando as mágoas e rancor da vingança dos mortos costumam se juntar na magia do ar. E apesar da floresta do norte ser muito perigosa, onde muitos perdem a vida, a energia de mana daquela região ainda é fraca, então não deveria criar uma criatura tão poderosa. O garoto Shin pensa que é muito estranho que uma criatura de nível 359 apareça naquela área, então as mulheres ficam alertas para uma possível ameaça que pode cair sobre o reino. Celica pega a pedra preciosa para determinar a força da criatura, enquanto Elsie tem quase certeza de que apenas um rank A poderia derrotar uma criatura desse nível. Shin pede para a mulher elfo que guarde segredo, pois a última coisa que ele tá querendo é chamar a atenção indesejada, e depois disso, ele faz uma pausa para comer uma coisinha. E então Celica, a irmã gêmea de Celica, acompanha o garoto até uma mesa vazia com uma bebida, e pergunta se ele pode dividir a mesa com alguém. De repente, uma presença sombria atravessa a guilda, chamando a atenção de todos e assustando os aventureiros presentes. Esse cara está carregando uma lança mágica chamada Venom, uma arma lendária capaz de rivalizar com as armas mitológicas. Ele se senta e se apresenta como Avis. Shin percebe que ele é um lanceiro, de nível 188. Avis comenta que o garoto tem um bom equipamento, apesar de ser um novato. O protagonista explica que ele veio do interior e não está acostumado com grandes batalhas. Avis entende agora porque o garoto não se assustou com seu nome, afinal de contas, ele é chamado de vampiro, justamente porque ele é especialista em caçar mortos-vivos. Shin pensou que esse apelido era por causa de sua cara bizarra, e essa amizade deles aí tá fazendo todo mundo da guilda se perguntarem se esse garoto novato é maluco e não tem noção do perigo. Avis está achando esse jeito diferente do protagonista muito
muito divertido e revela que o apelido vem da habilidade de drenagem da lança, que consome a força vital da vítima e a transfere para o usuário. Nesse momento, Círica chega para servir os pratos e os dois guerreiros concordam que comer é muito melhor do que ficar só na conversa fiada. E depois do almoço, Shin entra em uma biblioteca pela primeira vez em muito tempo. Ele passa a tarde lendo sobre a história do reino, fundado há mais de 500 anos. Ele se lembra de Tiera, dizendo que o declínio aconteceu há 500 anos, um evento no qual várias pessoas desapareceram. Shin está pensando que o desaparecimento de jogadores ao saírem do jogo pode ser a causa disso. Então, ele encontra um livro sobre as raças desse mundo e percebe que todas elas são as mesmas do jogo. E enquanto isso, o chefe da guilda está liderando uma reunião sobre a morte do Jack Caveira, se perguntando por que do protagonista não ter levado todo o equipamento do monstro. E ele explica que o garoto aventureiro não viu nada de especial naquelas armas. E o homem velhinho comenta que aqueles que receberam cartas de recomendação geralmente costumam ser pessoas muito estranhas. E o chefe da guilda discorda, pois ele também recebeu uma. Mas de qualquer jeito, ele conta que a avaliação da pedra confirmou que o nível era 359 no esqueleto, o que chegava ao nível de um rei. Portanto, é muito preocupante pensar que possa ter muito mais monstros desse calibre na Floresta do Norte. E então, um cavaleiro gostaria de saber mais sobre esse equipamento. E quem foi que derrotou o esqueleto? O chefe da guilda lembra que o garoto queria continuar anônimo, sem chamar atenção. Mas agora, falando sobre as armas do esqueleto, o cavaleiro conta que a espada que voou direto para o castelo apareceu no mesmo dia em que o esqueleto foi derrotado. A lâmina da espada tem cerca de 2 metros de comprimento, feita de uma liga mágica de aço e mitril, sem falar que era encantada com o feitiço do elemento luz. Em outras palavras, é uma arma comparável à espada do tesouro da nação desse reino. E como provavelmente é um equipamento lendário, não faz sentido ignorar alguém que derrotou um monstro que usava essa arma. Além disso, todos têm uma grande desconfiança com toda essa história. Enquanto isso, o garoto está aproveitando um churrasquinho na cidade, até que uma garota fera se aproxima. Ele oferece um espetinho, e a garota o aceita um pouquinho tímida. E depois de comer, ela ganha confiança para se apresentar como Millie. Então Shin pergunta se ela tem alguém para levá-la para casa. Nesse momento, ela aponta para Avis, que aparece para um reencontro inesperado. O garoto pensou que ela fosse filha do lanceiro, mas então Avis explica que ela é uma das meninas do orfanato da igreja. E como Millie é bastante malandra e tem o costume de ficar fugindo, ele sempre tem que ir atrás dela. De qualquer jeito, Avis comenta que Millie é muito tímida, então é incrível que ela tenha interagido com esse rapaz. Falando nisso, de repente a garota se aproxima e pede ao jovem aventureiro que salve uma raposa na Floresta do Norte. Quando ela sai, Shin vai para seu quarto e se pergunta por que Millie pediu a ele para salvar uma raposa. E sem mais nada para fazer até o dia em que Shane voltar para o Santuário da Lua, ele decide investigar o assunto. Aliás, ele tem um jeito de entrar. Então no dia seguinte, ele vai direto para o Santuário da Lua. Quando ele chega lá, ele pede para a garota elfa que envie uma mensagem para Shane, pedindo que ela encontre ele, caso reconheça a espada que ele está enviando. Tiera fica impressionada com essa arma de nível ancestral. Shin explica que seu nome é Lua Azul, que pertencia a Shane, podendo ser usada apenas por ela ou por ele, que são seus criadores, que foi destinada a eles dois por serem poderosos. E embora pareça incrível, Tiera tá acreditando que segurar uma espada dessa iria consumi-la. E Shin pensa que isso é por causa do material de que é feita. Afinal de contas, a arma é feita de uma liga mágica, uma presa do dragão da morte negra, uma escama da besta da rebelião oceânica e uma lágrima de uma criatura elemental. Diante disso, Tiera promete que não vai mais ficar impressionada quando Shin aparecer com essas histórias malucas. O garoto se desculpa, mas lembra que a Lua Azul é o único jeito de Shane se lembrar dele. Assim, Tiera concorda em ajudar, e o garoto entrega uma carta mágica que vai alcançá-lo onde quer que ele esteja. Tiera deve enviá-la a Shin se tiver notícias importantes da sua mestra, simplesmente escrevendo o nome do destinatário e dizendo a palavra enviar. Tiera pergunta por que o protagonista não envia essa carta diretamente para Shane, e ele explica que tentou, mas por algum motivo que ele não faz ideia, não funcionou. Por isso, ele acaba tendo que provar para Tiera que essas cartas funcionam. Então ele sai do santuário e a carta chega imediatamente para a elfa, depois que ele envia. O problema é que por alguma razão, essas cartas não podem ser enviadas para Shane, talvez porque ele ainda não tenha encontrado ela nesse mundo. E muito impressionada, Tiera pede algumas dessas cartas para si mesma, se aproveitando dessa grande utilidade, e Shin dá algumas para ela, já que ela está estudando magia. A elfa gostaria de estudar o item mágico, então Shin dá 3 para cobrir o custo da ajudinha que ele pediu. E depois que o jovem aventureiro sai, Tiera fica impressionada que um garoto como esse possa existir nesse mundo. E algum tempo depois, Shin chega na Floresta do Norte, em busca da raposa. Porém, uma voz assustadora diz a ele para ir embora. Ele sabe que é um feitiço de barreira mágica, mas como ele é resistente à interferência mental, ele acaba não sendo afetado por esse feitiço, embora ainda seja um sinal de que alguma coisa ruim vai acontecer. E conforme ele avança pela floresta, Shin descobre uma grande escadaria, com um portão no topo, e no final, ele encontra um santuário. Assim que ele chega lá, a voz sombria da floresta desaparece, então ele acredita que esse é o centro da barreira. E justamente quando ele cruza o portão, um barulho estranho acontece, e assim que ele entra no santuário, vê a raposa deitada no centro de um símbolo de ritual mágico. Shin se aproxima e percebe que o filhote de raposa está envenenado,
e amaldiçoado. Então ele se apressa para evitar a morte da raposinha. Ele fica aliviado por ter conseguido curar o animal, mas fica alerta ao escutar um som estranho. Seu radar está detectando a aproximação de vários inimigos, esqueletos mortos-vivos equipados com armas. É um grande número de oponentes. Então Shin invoca uma lança com uma mão, enquanto segura a raposa com a outra. E conforme o exército inimigo avança, o garoto conjura um feitiço perfurante para destruir metade dos oponentes. Então usa uma espada brilhante para derrotar o resto, assim destruindo os esqueletos. Mas acontece que ainda está detectando dois inimigos à sua frente, que o protagonista não tinha visto. Então de repente as duas estátuas de raposa se quebram, revelando dois golems invasores de nível 674. A raposa azul ataca com magia de gelo, enquanto a vermelha domina a invocação de fogo. A névoa negra nessa parte da floresta aqui agiu como um tipo de miasma, que produziu essas aberrações. E Shin não teve escolha a não ser se livrar delas utilizando os laços das sombras. Ele prendeu os golems, mas eles liberaram miasma de seus corpos, até formar uma cortina de fumaça que afetou a raposa. Logo, as feras se libertam. No entanto, a raposa apontou o círculo mágico onde eles estavam antes. E correndo para o centro, Shin descobriu que essa névoa não invadia esse símbolo, além de revelar a localização dos inimigos. Enquanto as criaturas avançavam novamente, Shin invocou uma corrente sagrada para prendê-los, finalizando a luta com um golpe de espada. A morte das criaturas acabou dissipando a névoa, então a raposa saltou em cima do humano que salvou ela. E depois de dar uma analisada no animal, ele descobriu que essa daqui é uma criatura elemental, de nível 211, um dos monstros mais poderosos da região, mas deveria ter a aparência de um humanoide ou de uma raposa gigante, em vez de uma pequena raposinha. De qualquer forma, Shin aproveita a chance para adotá-la, que já está grudada nele como sinal de gratidão. E agora com esse novo animalzinho de estimação em sua cabeça, Shin está lembrando que nunca tinha visto golems afetados por miasma sombrio, e uma raposa elemental filhote. Ele espera que isso possa de algum jeito ajudar ele a voltar para seu mundo. Enquanto isso, Chien acaba recebendo a carta mágica de Tiera, informando que Shin está querendo vê-la. Ao mesmo tempo, o protagonista fica aliviado ao perceber que a raposinha não estava usando as garras enquanto batia na sua cabeça. Ele observou que nunca tinha visto tantos esqueletos juntos, e portanto, achou que deveria avisar isso para a guilda, mas não está querendo falar nada sobre a raposa elemental por enquanto. Com isso, Shin decide fazer uma parceria com a pequena criatura, um contrato onde o humano seria seu treinador e companheiro, mantendo o nível e a espécie do animal em segredo, para que pudessem estar juntos o tempo todo. E com a resposta animada da raposa, Shin entende que ela concordou. Então ele recitou as palavras do encantamento, confirmando o contrato para sempre. Nisso, uma tatuagem aparece nos dois corpos, após selar a parceria. E agora é o momento de decidir o nome para seu novo amiguinho. E quando ele diz Yuzura, a raposinha dá uns tapinhas na cabeça dele, como um jeito de concordar. E em seguida, o garoto recebe uma mensagem de Tiera, dizendo que ela já enviou uma mensagem para Chien. O garoto agradece por ela ter feito isso sem nenhum problema. E com isso, ele agora tá querendo voltar com Yuzura para a guilda. E é com isso, rapaziada, que a gente chega no final de mais uma parte, que a continuação já sabe, né? Deixa sua inscrição e seu likezão. Tamo junto, mano. Até a próxima.